Meu nome é Valdir Brito, o pessoal me conhece mais como Dica ou Dicá. Esta é uma homenagem aos baluartes do samba paulista, nossa querida embaixada do samba. Aê, embaixada, aê, embaixada do samba. Eu iniciei no samba no ano de 1962, 63, quando eu era moleque ainda, quando comecei a ver as primeiras escolas de samba, Peruche, que era próximo à Vila Nova Cachoeirinha, o bairro de onde eu sou oriundo, e naquele tempo ainda tinha os desfiles nos bairros, então era possível a gente ver algumas escolas desfilando nos bairros, e a Peruche foi a primeira escola que eu vi desfilar na minha vida. Depois eu fui tomando consciência do gosto da coisa do samba, e aí já comecei a ver outras escolas, como Camisa, Vai-Vai, que eram os cordões da época, e aí fui me inteirando mais com essa coisa do samba. A partir de 1966, 67, no bairro teve uma grande escola de samba, uma inesquecível, vamos dizer assim, escola de samba, que era o Brasil da Cachoeira. E essa escola a gente ia, eu não desfilava nela, mas com o meu irmão a gente ia ver os ensaios dessa escola. E ela deixou muita saudade porque foi uma escola muito forte na nossa região e que concentrava muitos dos nossos amigos sambistas. E eu nasci na Vila Nova Cachoeirinha e no fundo de casa tinha dois campos de futebol, Campo do Bandeirantes e Campo do Sergipe. E naquele tempo ainda criança, com 5, 6, 7 anos, como era no fundo de casa, a gente sempre ia assistir aos jogos no domingo, nos sábados. E naqueles jogos, os times de futebol sempre traziam o samba, né? Tinha a batucada de beira de campo, onde aquele pessoal ficava brincando, né? Tiririca, aquele negócio todo de um dar uma puxadinha no outro, no ritmo do samba, que era o time do Bandeirantes, que era justamente logo no fundo de casa, e mais para cima o Campo do Sergipe, que também foi um dos grandes times que teve na área lá, nesse tempo meu de infância. E no Campo do Bandeirantes, moleque ainda, era possível ir, que meu pai até deixava sair ali, né? E aí eu fui tomando contato com aquelas batucadas de beira de campo e com a dança da tiririca, quando eu fui, assim, gostando mais do samba e me aprofundando mais dentro do samba, de uma forma geral, né? A partir de 1974, eu comecei a trabalhar no Banco Itaú, conheci um grande sambista lá, meu amigo, que já se foi desse mundo aí, que é o Mug, um dos grandes baluartes do samba de São Paulo, lá do nosso lado norte, que é da Sociedade Rosas de Ouro, lá da Brasilândia, que me convidou para desfilar na Rosas de Ouro de Vila Brasilândia. E aí eu cheguei na metade do ano de 1974, já tinha passado o carnaval, então eu desfilei no ano de 1975, né? Acompanhei o samba enredo para 75, tinha os ensaios já antes do carnaval, aquela coisa toda. E é aí que eu comecei a desfilar na Rosas de Ouro de Vila Brasilândia. Conheci muita gente na Rosas de Ouro de Brasilândia, crescemos com a escola, nós tínhamos uma ala de passo marcado, que hoje até é difícil de ver, a ala da Baixada do Maestro, que deixou muita saudade. Nós éramos mais ou menos uns 30, por aí, 35 pessoas. E eu trabalhava no Itaú com o Mug era o chefe dessa ala. E aí eu comecei a tomar gosto e aí já não saí mais do Rosas de Ouro e fiquei no Rosas de Ouro um bom tempo da minha vida. E é onde eu vim desfilar em 75 e parei de desfilar no Carnaval de 2010, quando nós fomos campeões. E a velha guarda que nós havíamos fundado em 2002, ela ganhou o troféu como melhor velha guarda em desfile naquele ano de 2010. Então foi assim, o Rosas de Ouro foi campeão, foi o último campeonato do grupo especial da Rosas de Ouro. E a velha guarda que nós fundamos, eu e a Maria Helena, minha esposa, que também é embaixadora do samba, nós ganhamos o troféu como melhor velha guarda em desfile, naquele ano de 2010. Então nós desfilamos desde 74, eu praticamente desfilei desde 74, ela veio do começo da escola. Aí nós nos conhecemos na escola, nos casamos, temos famílias, já somos avós hoje, mas ainda estamos militando no samba, somos embaixadores de samba de São Paulo.
Em 2004, 2003 para 2004, nós disputamos o título no terreiro para Cidadão Samba e conseguimos ser eleito Cidadão Samba de São Paulo. Ela disputando com as mulheres, eu disputando com os homens, e formamos o primeiro casal de Cidadão Samba de São Paulo a ganhar um título no terreiro. Foi um ano atípico, porque 2004 era foi o ano que São Paulo comemorou os 450 anos, então teve muitas festividades. Nós fomos em mais de 200 eventos naquele ano que teve na cidade de São Paulo. Foi meio puxado aquele ano assim, mas foi um ano muito gratificante que nós participamos de vários eventos, né, comemorativos a esses 450 anos. E aí, em função desse tempo de desfile, ficamos cerca de 40 anos desfilando numa única escola de samba. Hoje nós não estamos desfilando mais na Rosas de Ouro, mas a gente acompanha a escola, a gente torce pela escola, mas a gente continua fazendo um trabalho em prol do samba, um trabalho musical. A gente continua se apresentando com algumas músicas de nossa autoria. Continuamos se apresentando com a Embaixada de Samba, a qual nós fazemos parte, que é um órgão que congrega os embaixadores das escolas de samba e do samba de São Paulo. Então isso é muito legal, porque a gente continua ainda na ativa, militando pelo samba, que é uma das coisas que a gente vem fazendo praticamente desde que tomou consciência como pessoa mesmo dentro desse cenário da cultura afro-brasileira, que é o samba, uma das maiores culturas, vamos dizer assim, do mundo, né, que tem no mundo todo, e que a gente faz parte dessa força, a gente faz parte dessa cultura aqui em São Paulo. Hoje, praticamente, eu estou, a partir do mês que vem, lançando um CD autoral, que é um CD intitulado Navio Negreiro, que relata assim um pouco das composições que eu fiz ao longo desse tempo todo que eu milito no samba, e que marca praticamente a comemoração dos meus 50 anos dedicado ao samba de São Paulo e ao samba do Brasil, praticamente, e falando assim. Isso para mim é muito gratificante. Eu me sinto muito feliz nesse sentido de estar mostrando esse CD comemorativo. Muito feliz também de estar participando da Embaixada do Samba, onde eu tenho vários amigos, vários baluartes, onde a gente praticamente tem aprendido um pouco com os mais velhos, ensinado também um pouco, né? Porque ninguém só aprende, a gente acaba ensinando algumas coisinhas também, em menor escala, mas ensina, né? Mas o que é muito legal é que isso traz uma certa dignidade da gente interagir com essa juventude de hoje e colocar na mente deles que o samba, na verdade, tendo ele como cultura, ele é como uma corrida de bastão, não é? A gente vai levando toda a tradição que a gente vem trazendo, aprendida através dos mais velhos, para os mais novos, e vamos diminuindo um pouco a nossa marcha, não deixando de correr, mas diminuindo um pouco, e passando para aqueles levar adiante para não deixar o samba morrer e nossas tradições não se acabarem. Isso é uma das coisas assim primordiais que a gente tem como embaixador, que a gente tem como concepção cultural do samba dentro desse cenário brasileiro. É fazer com que a tradição não morra, fazer com que a nossa cultura se perpetue e sempre seja possível passar para os mais novos, o que há de mais importante no samba e o que é primordial para que o samba perdure por muitos anos dentro da cultura brasileira. Então isso praticamente é a função nossa como embaixador do samba de São Paulo. É uma dedicação de uma vida toda para que o samba não morra, para que o samba se perpetue. Então é uma grande satisfação trabalhar pelo samba, ser embaixador do samba, estar junto com todo mundo no mesmo chão, no mesmo patamar, mas está sempre passando um pouco mais praticamente do que a gente aprende para os mais novos, para que o samba nunca perca essa característica de cultura tradicional, essa característica de cultura primordial no Brasil e no mundo, que tanto faz com que seja conhecido o Brasil fora aqui do nosso território. Somos sambistas até morrer, é isso aí. Show!
Eu tenho uma pergunta para te fazer. Pois não, tranquilo. Nesses quase, vai completar 50 anos. 50 anos, sim. Alguma memória mais carinhosa ou mais engraçada que aconteceu contigo nesses quase 50 anos? Tem algumas assim, por exemplo, eu tive uma que nós estávamos se apresentando e por conta da minha esposa também ser cidadã samba, né? E ela ter duas faixas, porque uma faixa teve que fazer duas, porque às vezes sai, esquece o negócio todo. Nós estávamos dando uma entrevista e quando estava no meio de bastante gente assim tal, e eu estava falando e tal, aí o rapaz falou, você está com a faixa da cidadã, você está cidadã, ela está de cidadã. Eu falei, não. Aí eu li e tava, ela começou a dar risada, ela falou, sua faixa está dentro da mala, peraí. Ela pegou, aí trocamos. O cara, não, tranquilo e tal. Mas aí foi aquela risada só, porque aí todo mundo percebeu que realmente estava com a faixa dela também, aí foi muito engraçado. Eu falei, pelo amor de Deus, leva só uma, porque se eu errar, não dá, né? Não dá, porque às vezes você coloca e não vê, quando vê já foi, já gravou, tá todo mundo rindo, aí tudo acabado, não dá para voltar mais. Chegou em Chegou, Chegou, porque eu estava gravando, eu estava cantando. E aí foi até o fim, e tem isso gravado. Aí eu dou risada sempre que eu vejo falar, meu Deus, olha isso, sabe? Mas tranquilo, aí com nós não tem problema não. Foi engraçado, bastante engraçado. E uma memória carinhosa? A memória carinhosa que eu tenho, assim, eu tenho várias, né? Mas eu tenho uma memória assim de ter trilhado o caminho do samba com todo respeito à minha esposa, à minha mulher, né? Assim, a minha companheira, sempre respeitando o caminhar dela e sempre respeitando o crescimento dela dentro do samba e ela também respeitando o meu, de modo que a gente nunca teve assim, ciúmes de um estar aqui ou de outro estar ali, de ter alcançado isso, porque é uma coisa natural, a gente gosta muito do samba, a gente tem um jeito diferente de ser e a gente respeita muito essas coisas que nos diferem como sambista, entendeu? Dela, por exemplo, falar mais, dela sempre ter mais... Não, isso é tranquilo para nós. Eu tenho uma profunda admiração por ela, e acredito que ela também tem por mim. E eu respeito muito o caminhar dela como uma mulher e como uma sambista. Eu sempre fui um cara que torci para que as mulheres cresçam da mesma maneira que os homens cresçam. Eu nunca fui um cara assim de... uma pessoa de achar que não, eu vou pro samba, não, vamos pro samba, se troca aí, vamos. Então nós tivemos essa convivência de estar sempre junto, sempre estar andando junto e sempre estar respeitando a nossa individualidade. Então eu acho que esse é o segredo da gente estar praticamente 40 anos junto, desde namoro até hoje, como avós, vamos dizer assim, avó, né? Isso é uma coisa muito legal e a gente respeita muito isso. Ela, por exemplo, foi presidente aqui da Embaixada do Samba, eu era o vice-presidente. Então ela falava, não, tudo bem, calma, tá por aí, você está muito nervosa. Tá. Então sempre tentando conciliar e sempre também respeitando as nossas diferenças e as nossas posições sociais em qualquer lugar que a gente esteja. Eu acho que isso é primordial para que a gente viva bem e para que a nossa família sempre nos tenha como um espelho de um relacionamento entre homem e mulher, mas respeitando as individualidades, as diferenças e as grandezas e com ares de admiração. É isso, é legal.